Olá, traders, sejam muito bem-vindos. Hoje nós iniciamos uma nova série, uma série que trata sobre setups, sobre trades de livro, trades que são muito conhecidos, trades de autores consagrados, de traders consagrados e trades também, setups de trades que não são tão conhecidos, mas que estão na literatura, fazem parte do operacional de vários traders. Pode ser o trader nacional, pode ser o trader internacional, pode ser, desde que seja útil, desde que seja interessante, a gente vai utilizar esse setup, vai estar trazendo aqui para vocês os setups dos livros, para vocês terem acesso a uma gama enorme de configurações de operacional, tá certo? Então hoje eu estou trazendo aqui para vocês um setup do Allbrooks, tá? O nome do setup é M2B, é um segundo toque na média móvel, e alguma das características desse setup é que é interessante que você utilize esse setup quando você tiver uma tendência clara, uma tendência mais forte, não uma tendência mais fraca. Tá? Então a gente vai iniciar o setup, vou colocar aqui para vocês e aí a gente vai comentando no decorrer do tempo o que for pertinente, tá ok? Bora lá! Então o que nós temos aqui? Esse é o mini índice, gráfico de 5 minutos para vocês, e nós já temos, após uma tendência forte, um impulso forte aqui, até a 42 a gente pode colocar, ou até 36 para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, da 13 a 36 a gente tem aqui um impulso bastante forte, e desde o candle 14, desde a barra 14, a gente não tem nenhum toque na média móvel, tá? Vou aumentar aqui para vocês. E esse retângulo aqui em vermelho sinaliza o candle que a gente começou a contar, que as barras não tocaram na média móvel. Aqui a gente está trabalhando a configuração do Allbrooks. É uma média móvel exponencial de 20 períodos. Então, a partir do candle 14, nenhum candle tocou na média móvel desde a barra na média móvel, a não ser a barra 50. Então, o que é o setup M2B? O M2B ele é um setup que é um segundo toque na média móvel. A gente vai esperar um segundo toque na média móvel para depois entrar, e aí a gente vai ter um momento de entrada, tá bom? Então a gente já tem aqui o primeiro toque, que é o candle 50. O candle 50 não teve continuidade, fez uma pequena perna até o candle 52, o candle 53, vamos ver se ele foi positivo ou negativo. É um candle negativo, com 2 ticks apenas, mas é um candle negativo, e aí a gente está esperando um toque na média móvel, tá legal? Esse setup é um setup que você precisa entender que é interessante que você utilize ele em tendências, tá? Em tendências claras, como o dia 14, né, aqui, que eu estou mostrando para vocês hoje. Ele apresentou uma tendência muito clara. Então a gente tem aqui desde as 10 horas da manhã até, eu acho que vai dar meio-dia, candle 36, vamos arredondar para meio-dia, uma forte alta, tá? E somente depois de 80, só depois de 1 hora, a gente teve um toque na média móvel. Então esse setup ele aguarda, ele requer que haja um segundo toque na média móvel para que a gente entre. Vamos lá, pode ser que o candle 54 faça esse toque na média móvel. Eu vou dar mais um para vocês, fica mais fácil ainda. Nessa configuração que ele tem aqui, pode parecer que falta um tique para a média móvel, mas como ela é móvel, né, ela muda a cada candle que fecha, a gente já entende que houve um toque aqui na média móvel. Só que para uma entrada mais conservadora, ou uma entrada para iniciante, é interessante que a gente espere o candle fechar, tá? E aí vocês vão ver o porquê que a gente espera o candle fechar para fazer essa entrada. Entradas mais avançadas é possível que a gente faça com o candle em andamento. Não é o foco aqui do vídeo, não é o foco desse setup aqui que eu trago para vocês. A ideia é que vocês tenham um arsenal de setups
que vocês possam procurar, que vocês possam assistir várias vezes, que vocês possam consultar gratuitamente aqui na plataforma, no nosso canal, tá bom? No Ser Day Trader, e que isso possa melhorar o operacional de vocês, tá bom? Lógico, né, gente? Lembrando que antes de vocês, houve um toque na média móvel, o candle fechou. Qual que é a nossa entrada? A nossa entrada, ela vai ficar, já volto ao raciocínio, ela vai ficar acima, um tique acima pelo menos do candle 54. Então a gente põe uma compra, porque o mercado é de alta, e ajusta o nosso stop. O nosso stop, ele vai ficar abaixo do candle 51. E aí eu vou dar alguns ticks de distância. Então, o candle 51, ele fecha, ele tem a mínima nos 755. Eu vou colocar aqui para vocês 755. Vou colocar pelo menos 50 pontos de stop, que a gente vai estar tendo como 50 pontos de stop. E aí a gente vai fazer o preço pegando a nossa entrada, a gente vai fazer o nosso alvo. Então, assim, o nosso alvo é no mínimo 1 para 1, a gente já pode ir acertando ele aqui. Então, eu posso trazer o meu alvo ou para os 175 pontos, tá? Ou, pensando em uma tendência, como é uma tendência e esse alvo aqui, ele está acima da máxima do dia, a gente pode alongar esse alvo em um 2 para 1, fazendo 350, ok? Então o setup ele se desenvolve, ele se dá dessa forma. Então nós temos uma tendência, que é essa linha vermelha, nós temos uma correção até a média móvel, que foi o candle 50. Então nós temos esse azul de correção. Temos uma outra perna até a máxima da 52, uma perna de alta, e temos uma outra perna de baixa, que é a mínima do candle 54, tá? Então basicamente a gente tem uma tendência de alta, uma correção até a média, que a gente está considerando toda essa linha azul, essa primeira linha onde eu estou passando o mouse, como uma perna. Há um toque na média móvel, a gente faz uma pequena perna de alta e retorna com uma pequena perna de baixa tocando a média móvel, tá bom? Quando o preço for superior a esse candle 54, é dada a nossa entrada, é dada a nossa compra, tá bom? E o stop vai abaixo da mínima da 51, que é a mínima desses dois toques. No estudo de Allbrooks, aliás, eles têm livros muito bons, indico, tá bom? A gente tem o Operando Trading Price Action, né? Operando Price Action, tendências, tem o reversões e tem o, se não me engano, lateralidades, tá? Se eu não me confundir no nome agora, mas são 3 livros muito bons, indico para vocês. Não é uma leitura fluida, não é uma leitura muito fácil, tá bom? É preciso que você tenha um pouquinho já de conhecimento. Você pode ler, sim, de qualquer forma, só que você vai ter maior proveito se você já tiver uma base, um fundamento mais estruturado, tá legal? Então ele pegou o nosso preço, e o que a gente espera agora? A gente espera que ele atinja o alvo. Qual que é o alvo? Nosso alvo é o 1 para 1 no mínimo, e a gente estipulou que a gente tem um 2 para 1. E a gente pode marcar o nosso alvo aqui em 1 para 1. Então vamos colocar aqui 175, traçando a minha régua, e nós temos o nosso alvo exatamente em 2 para 1. E a gente já vai marcar aqui onde você já pode fazer a sua saída, tá? Caso você queira sair no 1 para 1, ok? Eu acelerei um pouquinho o vídeo, gente, para ficar mais fácil.
Mas percebam que o Candle 57 ele já passou do 1 para 1 e quase tocou no nosso 2 para 1 aqui, que é o nosso alvo de 350. Nesse caso, a gente está vendo que o preço ele evoluiu de forma bastante direcional. Lógico, né? O Candle 57 não fechou ainda, tá bom? Mas ele chegou muito próximo do nosso alvo. Aqui vai uma dica para vocês. Se vocês quiserem sair no 1 para 1 aqui, não tem problema algum, tá? Isso te dá uma esperança matemática positiva. Se você não sabe o que é esperança matemática, dê uma olhadinha no nosso curso gratuito, tá bom? Mas basicamente esperança matemática positiva significa que a conta, a equação do trade que você faz, ela vai te dar lucro no médio e longo prazo, tá bom? Então, se de repente você já quer trazer o seu stop no 1 para 1, não tem problema, mas o que a gente quer aqui é fazer o alvo 2 para 1, que é também uma das coisas que o Allbrooks ensina, que você busque sempre alvos que sejam que tragam o dobro de retorno em relação ao risco. Então, se você arrisca 175 pontos, que você busque 350 de alvo. E a gente está fazendo isso aqui, está buscando isso aqui com o setup M2B. Setup M2B, tendência forte, retorno à média, isso vai nos dar uma perna. Depois nós temos o segundo retorno à média, que é o Candle 54, e aí a gente entra acima desse Candle 54. A gente pode considerar também aqui que o Candle 50 e 51 é um fundo e o Candle 54 e 55 é outro fundo. E aí a gente tem um fundo duplo na média móvel em uma tendência de alta, tá bom? Isso ajuda bastante a você fazer a sua leitura, para você entrar, para você escolher o seu operacional. Então eu vou adiantar um pouco o vídeo aqui. O preço quase chegou no nosso alvo também. Vamos ver quantos ticks ficou aqui. Máxima 200, ficou a 5 ticks do nosso preço Candle 57. Foi uma bela barra de rompimento, hein? Para quem estuda o método, sabe que essa barra é uma boa barra de rompimento. Fechando em um candle de alta. Vamos ver se o Candle 60 atinge o nosso alvo. Lembrando que você pode trazer o seu stop aqui no 1 para 1, tá bom? Não tem problema algum você trazer o seu alvo, o seu stop para 1 para 1. Inclusive você pode, nesse caso, que o alvo andou mais do que 1 para 1, você pode trazer ele para cá, para o seu break-even. E eu coloco uns 15 pontos aqui, que é sempre para pagar os custos, né? Taxas e emolumentos que a gente tem ao operar. Então vamos ver se o Candle 60 ele chega no nosso alvo. Lembrando que esse setup é o M2B. Aí chegou no nosso alvo. Tá aí, gente, a estrutura e como se faz um trade, como que é o setup M2B do Allbrooks, tá bom? A ideia é que a gente traga aqui sempre setups referenciando os seus autores, tá bom? Até porque não fazer isso seria plágio, não é a ideia do canal. A ideia do canal é ensinar, é trazer algo educativo, é trazer algo que acrescente no operacional de vocês. Então é importante que vocês escrevam no comentário o que vocês estão achando, se vocês gostam do setup, se vocês têm curiosidade por setups novos, se você tem um setup de algum autor que você conhece e gostaria, ou de algum trader que você conhece o trader, mas não conhece o setup, você gostaria que a gente colocasse aqui. Então deixa na descrição, a gente vai estar lançando toda semana tem vídeo de trade de livro aqui para vocês. A gente estreou hoje com esse do Allbrooks Setup M2B, tá bom, pessoal? Espero que tenha sido de muito proveito para vocês. Vou ficando por aqui e até a próxima.